Olá, estamos em mais uma pastoral. Pastoral é este vídeo que a gente grava e publica todo domingo. Publicação com meditações breves, rápidas, são vídeos rapidinhos para que você possa refletir no domingo a respeito de alguns princípios, desígnios da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que cada crente deve fazer: seguir pela fé, continuar vivendo pela fé. E para isso, hoje nós vamos pensar primeiro a respeito da experiência de Abraão. Você conhece a história de Abraão? O momento em que ele é chamado por Deus para, pela fé, conduzir o seu filho para um momento de sacrifício, de entrega diante de Deus. Deus chama Abraão e fala: eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho. E Abraão vai obedecer pela fé. Eu quero ler o texto que se refere a essa narrativa agora. Passo a ler o texto para você, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, diz o texto. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. É muito interessante a gente perceber o comportamento de Abraão. Deus disse algo que para Abraão seria dificílimo. Perceba que o texto repete, dá ênfase: o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas. O objetivo disso é tornar a situação tensa, dramática. É uma exigência de Deus que dependeria de Abraão, uma entrega total. Como diz o filósofo, um salto de fé. Abraão precisou, de fato, experimentar uma entrega diante de Deus. Mas não é diferente comigo e contigo. Deus nos chama a todos os dias a vivermos pela fé, seguirmos pela fé. O próprio Deus que nos fala no livro, na epístola aos Hebreus, que fé é isso, é uma confiança, é uma certeza em coisas que nós não vemos, é uma convicção em coisas que nós esperamos. Não está ali palpável, tangível, não conseguimos muitas vezes perceber com a nossa capacidade sensorial, mas cremos, temos convicção de que aquilo vai acontecer, de que aquilo é certo, que estamos no caminho correto, porque Deus nos traz essa convicção absoluta em nossos corações. Isso é fé. É conhecer algo que a nossa capacidade sensorial não nos permite conhecer, perceber, tangenciar. Ultrapassa, não anula, mas ultrapassa até mesmo a nossa capacidade de raciocínio, vai além da razão. A fé inclui a razão, mas ultrapassa a nossa capacidade de pensar baseado naquilo que podemos ver, perceber, medir, tangenciar. Fé é isso, é ter certeza absoluta que a palavra de Deus não falha nunca. E assim somos conduzidos a viver pela fé. Abraão experimentou isso mais de uma vez, quando Deus o tira do lugar onde ele estava vivendo, na região da Mesopotâmia, e Deus o chama, o convoca e o conduz para um lugar onde ele nem mesmo sabia, assim como aconteceu aqui no capítulo 22 de Gênesis. Lá no capítulo 12, o chamado de Abraão também foi desta forma: ser conduzido para um lugar que ele não conhecia. É por meio da fé. Todos os dias, Deus nos convoca a isso, eu e você. Olhamos, percebemos circunstâncias difíceis, circunstâncias que, segundo a nossa perspectiva, segundo a nossa análise, segundo a nossa capacidade de perceber as coisas, não faz muito sentido que continuemos. Olhamos, por exemplo, para uma situação drástica que estamos vivendo e dá um desânimo, uma vontade de desistir, de parar. Mas como seguir? Seguir pela fé. Deus nos chama a vivermos como ele convocou Josué a viver. Simplesmente siga. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga, confiado, sem se afastar da minha lei.
E nós, os cristãos, precisamos apreender esta verdade e vivermos pela fé. Porque muitas vezes o nosso próprio coração nos induz, nos convoca a parar. Chega, não há mais o que fazer. Desista, não há mais por que você continuar. Perceba como as circunstâncias estão duras, difíceis. Pare, desista. Desista do seu filho, desista do seu casamento, desista de ser um pregador, um anunciador do Evangelho. Desista, desista, desista. E o Senhor nos convoca a todo tempo a seguirmos. Siga, siga, siga. Siga até o tempo que Ele determinar. Até o tempo que Ele mesmo vai dizer, basta, você já cumpriu a sua missão. Mas enquanto isso não se dá, precisamos simplesmente seguir. Seguir confiados nele. Ele nos garantiu que estaria conosco em todo o tempo, que nós não ficaríamos órfãos e que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. Precisamos seguir, cumprir o propósito que Ele colocou em nossas mãos, como pais, mães, irmãos, diante do ofício que Ele nos traz no meio da igreja, não importa. Precisamos seguir. Talvez a sua situação hoje seja uma situação difícil, talvez você esteja passando dores emocionais, talvez você esteja passando dores físicas, talvez você esteja nessa hora em meio a um tratamento difícil de saúde. Não importa o que acontecerá no fim, simplesmente siga, porque lá no fim Ele estará te esperando. E eu quero terminar essa pastoral lendo exatamente aquilo que o próprio Jesus, o próprio Deus, nos ensina por meio da palavra dele, falando-nos ainda a respeito da experiência de Abraão. E o texto diz assim, eu quero ler para você, o texto que fala exatamente quando Abraão foi posto à prova. Em Hebreus, no mesmo capítulo 11, a partir do versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? E por que ele fez isso? E o texto vai dizer, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, por que Abraão seguiu, confiado diante desse propósito, dessa prova dificílima? Porque ele confiou que Deus era poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, esteja confiado, confiada, de que Deus vai te conduzir até o momento final, conduzido por Ele, assistido por Ele, até o momento que você há de encontrá-lo, porque Ele é poderoso e não vai nunca te desamparar. Está difícil? Talvez esteja. Siga pela fé nas promessas do Senhor. Fica com Deus e até a próxima pastoral.